e hoje nós estaremos estudando e aprendendo um pouco sobre o capítulo 8 de Apocalipse. O capítulo 8, se alguém fez a leitura em casa, teve a curiosidade de acompanhar, ele na verdade se insere mais como uma continuidade do capítulo 6, onde já tinham sido abertos ali 6 selos daquele rolo, daquele livro que foi anunciado no capítulo 5, e agora João ele vai falar um pouco a respeito da abertura deste 7º selo, e também vai falar um pouco já sobre o início do juízo de Deus sobre a terra. Então nós vamos fazer aqui a leitura do capítulo 8 e depois nós vamos voltar nos versículos e conversar um pouco sobre eles. Quando ele abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, os quais foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra. Foi queimada a 1/3 parte da terra, a 1/3 parte das árvores e toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar, como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar. E morreu a 1/3 parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a 1/3 parte dos navios. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto. A 1/3 parte das águas tornou-se amargas, e muitos homens morreram por causa das águas, que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, a 1/3 parte da lua e a 1/3 parte das estrelas, de modo que a 1/3 parte deles se escureceu. A 1/3 parte do dia não brilhou, e semelhantemente à da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Então, fazendo aqui uma leitura do texto, nós vemos que ele está dando continuidade a toda a sua visão, a toda a revelação que foi dada a ele no livro de Apocalipse. E já no início do capítulo, nós temos um momento muito forte, que diz que quando ele abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Se nós formos nos aprofundar um pouco nessa palavra, nós vamos perceber a seriedade, o grau de seriedade dessa palavra, porque se a gente for olhar para o céu, nós vamos ver que desde o princípio, mesmo antes da criação do mundo, pelos séculos dos séculos, os seres espirituais criados por Deus, eles adoram Deus continuamente nos céus. E nesse versículo nós temos algo muito forte, que é o silêncio de um lugar que é de festa, um lugar que é de alegria, um lugar onde a adoração e o louvor a Deus imperam continuamente. E na visão de Isaías, quando ele vê ali anjos voando e adorando a Deus, que com 2 asas voam, com 2 cobrem os seus rostos e com 2 os pés,
em sinal de grande santidade de Deus. Eles não suportavam a grandeza da santidade de Deus, e eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Nesse momento, toda essa adoração, todo esse louvor, ele cessou. E agora nós vamos prosseguir vendo que diante daquele trono, diante de Deus, haviam 7 anjos que estavam em pé ali e que iriam receber trombetas para anunciar então o começo do juízo sobre a terra. Esses 7 anjos, nas Escrituras, aparecem em outros momentos, como lá em Isaías 63, versículo 9, quando cita-se: o anjo da sua face os salvou. E lá em Ezequiel 9:2, quando fala de 6 homens que estavam entrando em Jerusalém com armas destruidoras nas mãos para exercer juízo. Então esses anjos, eles estavam diante de Deus para cumprir a palavra de Deus, quer fosse para juízo, quer fosse para uma mensagem de alegria, como foi no caso do anjo Gabriel, quando ele levou a Zacarias a profecia do nascimento de João Batista, E ele ali falou que era ele quem fica diante de Deus. Então nós vemos que estes seres, eles têm um propósito, eles foram criados para cumprir a vontade de Deus nesse momento. E quando ele fala aqui das trombetas que esses anjos receberam, a trombeta que é o chofar conhecido, que é o chifre de carneiro, ele teve um papel muito importante na história do povo de Israel. Ele era tocado para congregar o povo, a fim de que o povo recebesse instruções, a fim de que o povo fosse ali instruído acerca da vontade de Deus. Ele também, quando era tocado, ele requeria que o povo fosse então se deslocar de um lugar para outro, ou mesmo que o povo fosse se deslocar para sair em guerra. E no caso, a primeira aparição das trombetas na Bíblia está lá em Êxodo 19:16, quando Deus desce no Monte Sinai e ali se manifesta ao povo dele, para transmitir a sua vontade ao seu servo Moisés. Dando continuidade aqui no texto, para a gente entender o que significa cada uma dessas figuras, nós temos a parte que vai falar: veio outro anjo, ficou em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro. O que é um incensário? Um incensário, ele é um recipiente, um pequeno vaso, que era ali segurado e fazia parte também no Antigo Testamento do cerimonial dos sacerdotes, E ali eram colocadas ervas aromáticas, que iriam produzir um cheiro agradável, que iriam produzir ali um cheiro suave à presença de Deus. E nós vemos que esse anjo, ele juntamente com tudo isso, ele coloca dentro desse incensário a oração de todos os santos. Esses santos que falam é o povo de Deus, aqueles que oraram em prol desse grande momento em que Deus iria trazer juízo sobre a terra. Inclusive no capítulo 6, no versículo 9 e 10, João já cita: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, quando a gente ora, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e nós pedimos a vinda de Cristo, e nós pedimos então que Deus apresse a sua vinda, nós estamos pedindo que Deus traga sobre a terra o juízo por conta do pecado. E aqui está então todas essas orações neste incensário que é oferecido a Deus. E algo bastante interessante que a gente pode ver após esse momento, é que depois de pegar esse incensário, com aquelas orações, que eram levadas até Deus, com um cheiro suave e aprazível, o anjo ele vai pegar ali então um fogo do altar, aquele mesmo altar
que o anjo tirou uma brasa viva com uma tenaz e tocou os lábios do profeta Isaías para purificar. Então agora ele pega ali fogo e coloca junto com estas orações dentro do incensário. O fogo, ele é símbolo de juízo, é símbolo de pureza e representa ali também a santidade de Deus. Esse fogo foi retirado, colocado, e o versículo diz assim: então o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Dentro do livro de Apocalipse, embora a gente tenha algumas figuras simbólicas, particularmente nesse capítulo, muitos dos acontecimentos nós temos que entender como sendo fatos literais, né? Porque Deus haverá de julgar a terra. E aqui ele fala de algo muito profundo, que a partir do momento que aquele incensário foi lançado, está simbolizando então o início do julgamento de Deus sobre a terra, que vai se concretizar em cada um dos atos, conforme o tocar de cada uma daquelas trombetas. Ele continua dizendo: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra. Foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. Eu, meditando nesse versículo, comecei a me questionar com Deus. Senhor, por que é necessário passar por tudo isso? Por que o Senhor, que lá no 3º dia deu ordem para que nascesse todo tipo de árvore, todo tipo de erva do campo, e cada um produzindo fruto conforme a sua espécie, conforme a sua semente, o Senhor que com tanto amor criou a terra, criou os céus, o Senhor fez o homem à sua imagem e semelhança, por que é necessário então que haja essa destruição tão repentina da qual o profeta Isaías falou sobre a terra? E Deus, ele falava comigo que tudo isso começou por causa da desobediência, lá no Jardim do Éden. Então agora a natureza, ela começa a sofrer de Deus a consequência do juízo por culpa dos nossos pecados. E as árvores, os animais marinhos e terrestres, eles também vão padecer, porque mais lá na frente no livro de Apocalipse, nós vamos ver que já não mais haverá lembrança deste primeiro céu e desta primeira terra. E ele fala aqui justamente do que Deus está fazendo. Ele está, por conta do pecado, tendo que fazer a natureza sentir, a natureza sofrer, o homem padecer por consequência do seu próprio pecado. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar, como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. Está falando aqui, indiretamente está atingindo o homem, porque as rotas comerciais marítimas vão acabar sendo prejudicadas, o que vai trazer um grande prejuízo econômico para muitas nações, né? O ser humano que sempre depositou a sua confiança na sua capacidade de desenvolver tecnologia para o progresso da humanidade, ele vai começar a ser então atingido por Deus, assim como o Titanic foi criado, e disse que um homem falou que nem Deus o afundaria. Então agora aqui nós vemos que Deus está tocando naquilo que o homem produziu, naquilo que ele criou e naquilo que ele fez, confiando de que aquilo seria suficiente para o livrar de todo mal. Lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 18 e no versículo 23, que vai falar um pouco a respeito da idolatria, eu vou ler esse texto porque existe uma comparação e uma semelhança muito grande com as pragas que foram aqui derramadas sobre a terra no livro de Apocalipse,
com aquelas que caíram sobre o Egito, no tempo em que Deus trouxe justiça sobre o Egito. E nós vemos que o Egito, naquela época, governado por Faraó, eles botavam a sua confiança nos seus deuses. Os egípcios adoravam besouros e Deus enviou piolho, enviou gafanhoto. Os egípcios adoravam o Nilo e Deus transformou o rio Nilo em sangue. Os egípcios, eles cultuavam os astros, cultuavam o sol, a divindade maior deles. E Deus trouxe a praga sobre o campo, trouxe os gafanhotos para destruir o granizo. E nós vemos que tudo aquilo que o homem coloca como Deus, tudo aquilo que o homem eleva acima dele como seu Deus, como seu Senhor, não vai subsistir no dia do juízo. Por isso que o salmista fala que os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Deus haverá de trazer sobre a terra o juízo. E aqui diz assim no texto de Romanos: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. No versículo 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então nós vemos que o ser humano sempre procurou adorar outros deuses que não o Senhor Criador dos céus e da terra. Mesmo o povo de Israel, quando Moisés estava recebendo ali as tábuas da lei, eles criaram um bezerro de ouro e começaram a adorar. E Deus, por causa disso, quis destruir o povo, mas Moisés veio, intercedeu pelo povo e Deus não trouxe a destruição. Hoje nós vivemos num mundo cada vez mais ateu, um mundo cada vez mais incrédulo acerca de Deus, um mundo que não quer saber das coisas de Deus, como o texto aqui diz, que dizendo-se sábio tornaram-se loucos. Então Deus os entregou às suas próprias concupiscências. O mundo vai andando para um caminho sem volta, que é o cumprimento da palavra de Deus. Nós vivemos o tempo em que está próximo o verão, como a parábola da figueira, que as folhas já murcharam, já caíram e nascem nova folhagem, e nós sabemos que está próximo o verão. Então nós vemos pelos sinais dos tempos, nós vemos pelo que Cristo falou, o princípio das dores, pais se levantando contra filhos, reino contra reino, nação contra nação, são terremotos, mortandade, a busca desenfreada do ser humano por riqueza, por poder, por glória e conquistas pessoais, e acaba se esquecendo daquele que é o mais importante de tudo isso, que é o Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Tudo isso começou lá no jardim por causa da desobediência de Adão. Então nós vemos que quando nós não estamos na vontade de Deus, quando nós pecamos contra o Senhor, quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus determina para as nossas vidas, as consequências do juízo recaem sobre nós, não porque Deus queira nos consumir, não porque Ele queira nos destruir, mas porque o salário do pecado é a morte, como diz a própria palavra. Nós temos em Deus a confiança de que vamos herdar uma vida eterna. Nós temos nele a confiança, a esperança e a certeza de que existe um lugar muito melhor do que esta terra para nós. E nós pouco fazemos caso disso, muitas vezes queremos ter o melhor aqui, o melhor agora, e esquecemos de que, assim como Jesus, quando entrou em Jerusalém, e os discípulos se maravilharam: Senhor, olha as estruturas do templo. E Jesus olhou para eles e disse: aqui não ficará pedra sobre pedra. Então, eu digo para vocês nesta noite, aquele lugar que você tanto quer conhecer nessa terra, que é o mais lindo para você, ele não vai permanecer. Deus vai fazer novos céus e nova terra. Essa terra ela vai passar, e aquilo que Deus tem para nós, que não subiu ao coração do homem, aquilo que Deus tem para nós, que ninguém jamais viu, que nós não podemos imaginar, é muito melhor do que aquilo que essa terra pode nos oferecer. E eu então ali conversando com Deus e me perguntando: por que, Senhor? Por que tanta destruição? Por que o Senhor, que com tanto amor fez os céus e a terra, agora o Senhor traz então a tua ira, como diz a palavra, o teu momento ali de vingança, de juízo? E eu passei a entender que foi por causa de
de um ato de desobediência inicial que acabou trazendo sobre todos nós a culpa por todas estas coisas. Voltando para a leitura do texto, ele fala: o terceiro anjo tocou sua trombeta, e do céu caiu uma grande estrela ardendo, como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Aqui nós vemos que a água potável, que já é escassa, os rios que já são poluídos, que já quase não existe mais água abundante para a gente beber, fazer nossas necessidades diárias, elas aqui vão ser afetadas, né? E diz: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte deles se escureceu, a terça parte do dia não brilhou, e semelhantemente a da noite. Nós vemos aqui então o princípio do juízo de Deus sendo derramado sobre as nações. Lá no final do capítulo 6, João ele diz assim: os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Mas eu quero deixar para vocês não essa palavra de que Deus virá se vingar por conta dos pecados do ser humano. Sim, Ele haverá de fazer justiça. Mas a reflexão que eu quero que vocês façam é: onde estaremos nós no meio de tudo isso? Enquanto estiver havendo destruição, será que nós vamos preferir esperar para ver a face de um Deus irado? Ou nós vamos então aceitar receber a graça, aceitar receber o perdão, o amor que nos é concedido hoje através de Cristo, para que no dia da vinda dele nós possamos estar com ele nos céus? O que é então melhor para nós? Esperar para sofrer, esperar para passar então todo esse sofrimento, ou receber de Cristo já a redenção na sua vinda? E nesta noite a reflexão é esta, de que Deus vai trazer juízo, mas nós temos uma esperança, como eu falei na mensagem de quarta-feira passada, lá no final do capítulo 7, que ele diz, lá no versículo 16: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? Que nós possamos ter essa convicção de que, apesar de que Deus irá se manifestar contra o pecado, porque a natureza de Deus é a santidade, Deus é santo, Ele é justo, Ele não tolera o nosso pecado, Ele não tolera, mas pela sua infinita misericórdia, pelo seu infinito amor, pela sua infinita graça, porque Ele quis nos amar, então Ele espera com paciência, para que muitos possam então se arrepender, ter o conhecimento da verdade. Mais uma vez aqui eu quero repetir, que nós, como cristãos, como portadores da luz no mundo, como o sal que temos que ser na terra, temos a responsabilidade de levar até as pessoas que não têm o conhecimento de Cristo, o conhecimento da palavra verdadeira, da palavra que vai levar eles às fontes da água da vida, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, para que eles possam ser selados para o dia da redenção de Deus. Amém? E aqui no versículo 13, finalizando o capítulo, quando ele diz: enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Aqui já entra no estudo do capítulo 9, e por hoje, dentro dessa mensagem, cabe a nós refletirmos sobre o nosso papel como igreja, porque o livro de Apocalipse, essas revelações, elas mostram o que vão acontecer e que é inevitável. Porém, se esse alerta
não nos servir de nada, nós vamos ser cobrados muito mais ainda por Deus, quando Ele tiver de vir e julgar a terra. Então nós que somos cristãos, temos a responsabilidade de levar essa mensagem de vida, né, de que nós temos algo melhor, que não vamos sofrer mais, não vamos chorar, não vamos mais ter a necessidade de buscar onde satisfazer o nosso coração, porque Deus nos apacentará.